numa distribuição Sinapse Cosmos. Impacto. Versão brasileira Audio News. Um cinturão de asteroides que gravita entre Marte e Júpiter. São os resíduos rochosos do nascimento do Sistema Solar. Embora suas vidas sejam absolutamente tranquilas, às vezes ocorrem alguns acidentes. Uma colisão ou um abalo produzido pela gravitação de Júpiter e um asteroide pode ser expulso de sua órbita. Projetada em direção ao Sol, devido à gravitação solar e auxiliada pelo planeta Marte, esta montanha do espaço torna-se então um projétil. Isso foi há 65 milhões de anos. 10 quilômetros de rocha e metal entram em colisão com a Terra. Para os dinossauros, foi a hora do juízo final. A Terra mergulha em um inverno cósmico. A extinção ocorre em massa. Há 4 bilhões e meio de anos, um impacto bem mais importante deu origem à Lua. A Terra entra em colisão com um asteroide do tamanho de Marte. Certos fragmentos são projetados para o espaço, outros se encontram sobre a Terra e outros mais dão origem à Lua. Esta colisão teve um efeito benéfico para todos nós, visto que a Lua, ao diminuir a velocidade da rotação de nosso planeta, acelerou o processo de evolução da vida. Em compensação, a Lua permaneceu estéril e sem vida. Nenhum oceano, nada pôde esconder suas cicatrizes. Elas são vistas com a ajuda de um telescópio. 30 mil crateras, em média, crivam sua superfície. Cada depressão é testemunha de um impacto. Fora estes projéteis vindos do espaço, nada transformou sua superfície. Nem o vento, nem a água. A Terra sofreu outros tantos impactos por quilômetro quadrado. Suprimindo nossa atmosfera, nossos oceanos, nossa vegetação e cada movimento geológico, nosso planeta teria esta aparência. Ainda hoje, os planetas sofrem impactos. Júpiter em 1994. O responsável é este colar de pérolas. Descobertos há 2 anos, estes são os fragmentos de um único cometa, o Shoemaker-Levy 9. Quando ele se aproximou de Júpiter, a gravitação hercúlea do planeta partiu o cometa em mais de 20 fragmentos. Eles mergulham em direção ao planeta gigante, a mais de 60 quilômetros por segundo. Se Júpiter não exercesse esta poderosa força de atração, muitos chegariam até a Terra. Imaginem um instante estas mesmas marcas no nosso minúsculo planeta. O penacho de um impacto, mais impressionante do que a aurora. A onda de choque de um impacto é tão grande quanto a Terra. Imagine as consequências de um tal rochedo que viesse se espatifar sobre nós. 1972, este meteoro esteve a ponto de nos atingir. Com 80 metros de largura, precipitando-se a velocidade de 10 km por segundo, ele poderia ter destruído uma cidade inteira. Felizmente, ele ricocheteou em nossa atmosfera e retornou ao espaço. 1992, uma partida de futebol americano em uma escola na costa oeste dos Estados Unidos. Um bólido incandescente interrompe repentinamente a partida. O míssil se decompõe. Alguns pedaços maiores são encontrados. São meteoritos, nome dado a todos os fragmentos cósmicos que chegam até o solo. 1908, Sibéria. Este projétil de 60 metros de largura não atinge o solo. Ele explode na atmosfera como uma bomba nuclear. Mais de 2.000 quilômetros quadrados de florestas desabitadas são cobertos. Se isto tivesse ocorrido acima de Paris, milhões de pessoas teriam morrido. O cinturão de asteroides lembra uma autoestrada em órbita. Estes que seguem a estrada permanecem tranquilos.
Estes que se desviam tornam-se uma ameaça para nós. Pelo menos 100 mil asteroides cruzam a órbita da Terra. 2.000 entre eles são suficientemente grandes para nos causar alguns problemas. As sondas são encarregadas de medir o tamanho deles. Esta aqui foi ao encontro do asteroide Eros. Em sua órbita atual, o Eros é inofensivo, mas em 100 mil anos ele poderá ter como alvo a Terra. É por isso que nós devemos conhecê-lo. O Eros tem 40 quilômetros de largura. Ele é 4 vezes maior do que o projétil que causou o desaparecimento dos dinossauros. Se nós estivéssemos lá e não pudéssemos detê-lo, ninguém, nenhuma forma de vida sobre a Terra sobreviveria. 1999. Uma sonda se interessa por um outro asteroide que nos ameaça. No momento, ele está em órbita ao redor de Marte, mas um pequeno abalo gravitacional seria suficiente para colocá-lo em nossa direção. A sonda deverá fazer um relatório detalhado. A sonda Rosetta tem como missão se aproximar o máximo possível deste asteroide. A ser lançada em 2003, ela sobrevoará 2 asteroides e valsará com o cometa Virtanen. Um módulo de aterrissagem analisará o seu núcleo. Cometas com trajetórias muito extensas e asteroides Earthgrazers passam de raspão na Terra. Para um identificado, existem outros 20 a serem descobertos. Alguns podem ameaçar a Terra de destruição total. Mas, ao contrário dos dinossauros, nós somos capazes de reagir. Nós poderemos construir um espelho parabólico e enviá-lo ao espaço. No alto, ele canaliza a luz do Sol e a reflete em direção aos mísseis que ameaçam a Terra. Ele os desintegra. Uma outra ideia seria amarrar presilhas gigantes à superfície do asteroide inimigo. Estas presilhas liberam véus gigantescos onde o vento solar entra para levar os intrusos em direção a outros horizontes. O que achar deste sistema? Uma espécie de lancha celeste conduz o objeto rumo a uma trajetória mais segura. Mas suponhamos que o perigo seja anunciado tarde demais. Em algumas semanas, um asteroide se esmagará sobre a Terra. Deveremos optar por uma solução nuclear? Um último recurso simples e eficaz: o tiro direto. Mas quem pode saber se a Terra será salva apesar disso? Em função de desejos políticos, um programa de pesquisa internacional poderia perseguir a maior parte dos cometas e dos asteroides que nos ameaçam. Ao sermos avisados com antecedência, poderíamos mobilizar nossas defesas. Mas a possibilidade de um cenário catastrófico ainda permanece. Nos confins do sistema solar, nas profundezas geladas da nuvem de Oort, a pressão gravitacional de uma estrela próxima perturba a trajetória de um cometa. Ela começa então uma viagem de 1 milhão de anos em direção ao Sol. Como 90% de nossos céus não são vigiados, um cometa pode chegar de forma imprevista. Com 10 quilômetros de largura, a mais de 20 quilômetros por segundo, ele é tão grande quanto aquele que aniquilou os dinossauros. Armagedon. A extinção. Uma explosão de 100 milhões de megatons pulveriza Nova York. A cratera mede 200 quilômetros de largura. A onda de choque se propaga, destruindo tudo em sua passagem. Ela se estende sobre todo o globo. Um inverno cósmico se abate sobre o planeta azul. É o fim do reinado do homem. Para sempre.